Imagine o mundo que existiu antes do dilúvio cataclísmico. Um mundo cujos segredos estão envoltos em mitos e mistérios. Um mundo que, de acordo com relatos bíblicos, testemunhou a existência de seres extraordinários, civilizações perdidas e eventos divinos que alteraram permanentemente a face da Terra. A narrativa do mundo pré-diluviano é repleta de fascínio e intriga, imortalizada nas páginas do livro de Gênesis na Bíblia Sagrada. Hoje, compartilho todos os detalhes sobre como era o mundo antes do dilúvio, desde o surgimento do homem até sua extinção. Portanto, peço humildemente que clique no botão de curtir e se inscreva para nos ajudar a divulgar nosso trabalho. Como já sabemos, o livro de Gênesis conta a história de Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus. Após desobedecerem às instruções divinas e serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva tiveram 2 filhos mencionados na Bíblia, Caim e Abel. O assassinato de Abel por Caim é um dos eventos mais trágicos e conhecidos na história bíblica. Caim e Abel ofereceram sacrifícios a Deus, mas Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Movido pelo ciúme e ira, Caim levou Abel a um campo e o matou. Após o assassinato de Abel, Deus marcou Caim como um fugitivo errante na terra. Caim partiu para a terra de Nod, onde ele e sua esposa tiveram um filho chamado Enoque. A Bíblia relata que Caim construiu uma cidade em homenagem ao seu filho Enoque. A narrativa bíblica nos fornece detalhes sobre a capacidade intelectual dos humanos daquela época. Personagens como Caim, e posteriormente Noé, realizaram feitos notáveis. No entanto, é importante lembrar que a Bíblia enfatiza principalmente aspectos espirituais e morais das ações dos personagens. As histórias da era pré-diluviana servem como lições sobre fé, obediência a Deus e justiça divina, mais do que como relatos detalhados sobre a capacidade intelectual ou tecnológica daqueles tempos. Muitos questionam a duração exata do período pré-diluviano. De acordo com a cronologia bíblica apresentada no Antigo Testamento, o período pré-diluviano se refere ao tempo que precedeu o grande dilúvio, associado ao julgamento divino devido à corrupção e pecado da humanidade. A duração exata desse período é descrita na Bíblia com base nas genealogias apresentadas no livro de Gênesis. De acordo com essas genealogias, o período pré-diluviano começou com Adão e se estendeu até Noé, com a idade de cada pessoa mencionada, e o número de anos vividos detalhados nas Escrituras. Segundo a Bíblia, o dilúvio ocorreu quando Noé tinha 600 anos. Portanto, somando os anos de vida de Adão até Noé, o período pré-diluviano é geralmente considerado como tendo durado cerca de 1656 anos, de acordo com as genealogias bíblicas. É importante observar que pode haver variações nas genealogias em diferentes traduções e interpretações das Escrituras, e algumas cronologias podem apresentar durações ligeiramente diferentes. A interpretação dessas genealogias e da cronologia bíblica são tópicos de estudo e debate entre estudiosos religiosos e historiadores. De acordo com a narrativa bíblica no livro de Gênesis, antes do evento da Torre de Babel, havia apenas uma única. A língua falada por toda a humanidade é mencionada no capítulo 11 de Gênesis, que descreve a construção da Torre de Babel. Segundo a história, as pessoas se reuniram na planície de Sinear e decidiram construir uma torre que alcançaria os céus. No entanto, Deus viu isso como uma tentativa arrogante e desafiadora da humanidade de se elevar acima de Deus. Como punição, Deus confundiu a língua das pessoas, fazendo com que elas passassem a falar diferentes idiomas. Isso resultou na dispersão das pessoas pelo mundo, pois agora elas não conseguiam mais se entender. Outro detalhe curioso foi a longevidade notável das pessoas que viveram naquela época. As genealogias apresentadas no livro de Gênesis registram a idade de diversas figuras, como Adão, Sete, Matusalém e Noé, entre outros. De acordo com essas genealogias, muitos indivíduos teriam vivido por várias centenas de anos. Por exemplo, Matusalém é frequentemente citado como o ser humano mais longevo da Bíblia, com uma vida que teria chegado a 900 e 609 anos. As razões por trás dessas longevidades extraordinárias não são detalhadas na Bíblia, mas há várias interpretações e teorias sobre o significado e propósito dessas idades. A narrativa bíblica sobre a sociedade que antecedeu o dilúvio descreve um ambiente caracterizado por uma crescente corrupção moral e pecaminosidade.
Embora a Bíblia não entre em muitos detalhes específicos sobre a sociedade pré-diluviana, alguns relatos sugerem práticas que eram contrárias a OS padrões morais e éticos, como roubos e relações impróprias. O livro de Gênesis, especificamente no capítulo 6, versículos 1 a 4, relata a existência dos nefilins, descritos como os filhos de Deus que se relacionaram com as filhas dos homens, resultando em uma prole conhecida como nefilins. Essas novas criaturas são frequentemente vistos como uma raça de gigantes ou seres humanos de grande estatura que surgiram como resultado dessas uniões. A identidade dos filhos de Deus que se relacionaram com as filhas dos homens é um ponto de debate com diferentes interpretações. Durante o período pré-diluviano, existiram algumas exceções de pessoas de bom coração que mantiveram uma relação próxima com Deus. Dois dos exemplos mais notáveis são Enoque e Noé. Enoque é mencionado no livro de Gênesis como um homem que andou com Deus, e sua relação próxima com Deus é destacada pelo fato de que ele não experimentou a morte, mas Deus o levou diretamente para si. Noé, por sua vez, é conhecido por sua retidão e obediência a Deus. Ele foi escolhido por Deus para construir a arca e preservar a vida das criaturas durante o dilúvio. A Bíblia descreve Noé como um homem justo e íntegro que andou com Deus, obedecendo às instruções divinas apesar da oposição e zombaria que enfrentou. O fim da história pré-diluviana é marcado pelo Grande Dilúvio, um evento cataclísmico enviado por Deus como juízo divino sobre a corrupção e maldade da humanidade. O dilúvio durou 40 dias e noites, destruindo todas as criaturas vivas na terra, exceto aquelas que estavam na arca de Noé. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé e sua família, prometendo nunca mais destruir toda a vida na terra por meio de um dilúvio. O símbolo dessa aliança foi o arco-íris, que apareceu no céu como sinal da promessa divina. O fim da história pré-diluviana é marcado pelo Grande Dilúvio, um evento cataclísmico enviado por Deus como juízo divino sobre a corrupção e maldade da humanidade naquela época. O dilúvio durou 40 dias e noites, destruindo todas as criaturas vivas na terra, exceto aquelas que estavam na arca de Noé. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé e sua família, prometendo nunca mais destruir toda a vida na terra por meio de um dilúvio. O símbolo dessa aliança foi o arco-íris, que apareceu no céu como sinal da promessa divina. Assim, a narrativa bíblica pré-diluviana é caracterizada por um período de pecado e corrupção da humanidade, seguido por um ato de juízo divino que purificou a terra. Noé e sua família, juntamente com os animais na arca, foram os únicos sobreviventes desse evento. A narrativa continua com a história da humanidade recomeçando a partir dessa família. Eles foram encarregados por Deus de repovoar a terra e cumprir a sua vontade, apesar dos desafios que enfrentaram. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Que Deus te proteja.